Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Ana Beatriz, vereadora Márcia Becker, demais colegas vereadores, esses que nos assistem pela internet, nossa meninada lá do Cruz de Ouro, Denner, Jameco, do torcida do Inter, o Stefan, todos que trabalham comigo, a Letícia, nossa pré-candidata lá no Itatiaia, a Giza Santana também, que faz um trabalho lindo, o povo do Agir, que está sempre aqui, e a Leila, minha preferida, para quem não sabe, a Leila é a melhor assessora dessa Casa Legislativa, uma querida. E na pessoa do Alex, esse bravo lutador e guerreiro, lá da região do Parque dos Anjos, da Amapá, cumprimento a todos os demais, sem antes deixar de reconhecer e parabenizar o trabalho dessas duas meninas da Morada do Vale, que agora estão tendo conquistas importantes, e vocês não tenham dúvidas, eu sempre digo isso, que a mobilização social faz o poder público agir com mais celeridade, e vocês têm feito um grande trabalho na associação, na Novel Associação, e toda a sociedade também está olhando agora para Alexandrino. Costumo dizer que as moradas ela tem uma sensação de pertencimento a Gravataí muito relativa. Eles costumam dizer que quando querem vir aqui no centro, que eles vêm a Gravataí, porque por anos o poder público deixou a região isolada, mas eu quero dizer para vocês que vocês são peça fundamental nesse momento contemporâneo para chamar a atenção dos poderes para aquela região. Parabéns pelo trabalho aí. E, senhor presidente, trago aqui novamente a questão da Amapá, que o Alex, que também fundou uma associação que levou luz para aquela região constantemente sacrificada e alagada, e é muito duro quando um trabalhador sai às 5, 6 da manhã para ir trabalhar, está lá em Porto Alegre, está lá na sua empresa trabalhando, daqui a pouco começa a chover, não sabe se vai chegar em casa, a casa vai estar dentro ou fora d'água. E a Amapá, há mais de décadas, sofre isso. Eu vi o vídeo de hoje, Alex, eu fora desse microfone e fora da advocacia, eu sou altamente tímido e introspectivo. Então, eu tive muitas vezes na Amapá e nunca gravei vídeo. Eu fui ver a situação de alagamento dentro do carro, tem o bar na esquina, bem no dique ali, parei ali, dei uma olhada, mas também nunca fui no barro, isso é verdade, porque não é meu perfil, não entendo, mas eu aprendi contigo. E eu vi que há uma questão notória, básica, didática, como tu demonstraste, que rompeu, até aprendi o termo técnico, talude, que faz parte do dique, e a vegetação está demonstrando que a água, mesmo que o rio não suba por completo, não ultrapasse os limites, está entrando para o bairro, está entrando para Amapá, por aquele rompimento. E aí me chamou muita atenção, Alex, na sessão passada, que houve muita divagação. Houve muito, o outro não fez, não, ninguém fez, tem um problema lá porque ninguém fez. E hoje eu não vou perder tempo falando de quem não fez, porque as urnas, o povo sábio, o povo dessa cidade é um povo sábio, vai saber distinguir quem vai fazer a partir dali. Os que não fizeram ficaram no passado. E eu liguei para o secretário de Obras, que está em missão oficial em Santa Catarina, não me deu retorno até a sessão, mas o nosso competente líder do governo, o vereador Klebs, a gente fez uma discussão hoje com o vereador presidente da Casa, no grupo dos vereadores, e parece que o vereador Klebs, eu quero lhe conceder uma parte, vereador, para que o senhor nos diga como que está essa situação do Amapá. Obrigado, vereador Cláudio Ávila. Digo que não é única e exclusivamente a situação da Amapá. Como eu já disse em outras situações aqui, a situação da Amapá, e para quem não conhece, muitas pessoas não conhecem, nós falamos de uma rua da Amapá, mas a situação tem muito a ver com as outras localidades que estão acima da Amapá. Por exemplo, o Itatiaia, Jardim do Cedro, próprio loteamento da Lagoa, começa lá em cima, na Morungava, né, descendo ali a 103. Isso tudo
tem a ver com o Amapá. Como já falei anteriormente, para quem me conhece, eu sou conhecedor da causa, a água entra lá na divisa do município de Taquara e ela vem passando por todas essas localidades em direção a Amapá, que é onde afunila ali e acaba o arroio colocando para fora da sua caixa. Isso é conhecido de todos, inclusive, vereador Cláudio, inclusive conhecido das administrações passadas desse município. Porque eu me criei ali, a nossa época de guri de bairro, tomava banho lá no arroio, a gente conhecia, essas enchentes já aconteciam. E diante disso, eu não vi um gestor público nessa cidade tomar providência até hoje. Quer dizer, eu vi prefeito Zafa, foi o único que tomou ciência da situação e foi atrás da solução. E a solução está aí, como eu falei, tem o plano de macrodrenagem urbana em desenvolvimento, que, Alex, gostaria de citar o Alex aqui, conversamos sobre isso, o plano vai, sim, conversar hoje com o plano que está em desenvolvimento aqui no município, tá? Para a empresa de profissionais, engenheiros, biólogos, geólogos, hidrólogos, que são os especialistas na área, para apontar soluções mais definitivas, ou talvez para minimizar os efeitos das cheias nessas partes baixas, como acontece na Vila Rica, como acontece aqui na região do Itatiaia até o Amapá, e, consequentemente, também na cheia do rio, lá no Cacipesca, no bairro Viviane Cristina. E como eu disse, e vou repetir, não vi um gestor nessa cidade preocupado com isso, a não ser o prefeito Zafa. E gostaria também de usar o Alex. O Alex esteve junto comigo lá numa vistoria, lá no Arroio, junto com o ADECA da associação também, o engenheiro Guilherme, o engenheiro Rogério e mais algumas pessoas. Aonde, após o evento lá de janeiro, identificamos que a máquina que a prefeitura tem, ou que talvez os contratos que a prefeitura tem, a máquina não seria suficiente para fazer, vereador Cláudio, a recuperação do talude. Vou deixar bem explícito aqui. O dique é uma coisa, o talude é outra. Então, até para que as pessoas não sejam de alguma forma aí direcionado a entender errado essa situação. Como eu disse, foi lá através da engenharia identificado que necessitaria de uma máquina com poder maior, com braço maior. No termo técnico, uma lança maior. No português que a gente está acostumado, um braço maior, para conseguir pegar o outro lado do arroio e, consequentemente, aprofundar o leito do arroio. E retirar esse material orgânico e reforçar o talude, que tem que ser reforçado, na verdade. Mas também gostaria de dizer aqui, esse talude, com tudo isso que nós passamos aí, com essa enchente histórica no Rio Grande do Sul, não resolveria problema nenhum na Amapá. E isto é conceito técnico, não é conceito de político, ou conceito de quem não entende, ou dos engenheiros de pantufa, ou dos engenheiros de Facebook e Instagram. Isso é conceito técnico. Diferente disso, a secretaria, lá em janeiro, o Alex é sabedor da situação, abriu lá um termo de referência no dia 26 de fevereiro. Dia 29 de fevereiro, o processo foi encaminhado ao setor de compras e licitações para elaboração do edital e finalização da fase interna de licitação. Digo isso porque passei aos senhores, esse termo de referência não é um termo de referência muito comum, ele é um termo de referência muito específico, porque ele necessita de termos técnicos para a contratação dessa máquina diferente de outros. Então, esse termo técnico teve que ser auditado pelo Tribunal de Contas para o município fazer essa contratação.
O pregão eletrônico foi publicado no dia 8/4, com a abertura das propostas marcada para o dia 24/4, sendo a licitação homologada no dia 10/5. Preste atenção, dia 10/5. Licitação homologada. O contrato de prestação de serviço foi assinado no dia 16/5, com ordem de início assinada em 6/6/2024. Para concluir, vereador. Para o início dos trabalhos no dia 10/6/2024. Para concluir, vereador. Para concluir, eu uso a próxima parte para trazer o resto aqui, então. Obrigado, vereador. Presidente, só para ele concluir, que o assunto é importante, quando inicia a máquina a trabalhar? Agradeço a compreensão dos nobres vereadores, vereador Paulo Silveira, vereador Cláudio Ávila, comprometido com a comunidade e querem ouvir a informação correta. Parabéns a vocês. A empresa tem um caminhão com a plataforma que vai carregar a máquina, né, porque é uma máquina diferente. A empresa agora, na segunda-feira passada, pediu 7 dias para levar a máquina para a manutenção, até porque essa máquina estava parada lá na enchente. Essa máquina também, ela foi atingida pela enchente dentro do pátio da empresa. A empresa pediu agora, até a próxima segunda-feira, para retirar a máquina da concessionária, revisada e colocar no serviço. Não só essa máquina com a lança longa, e sim outra também com a lança pequena que vai ajudar nos trabalhos. Vereador Cláudio, e digo, não é só o nosso arroio aqui, né? Já foram feitos inúmeros arroios e afluentes dentro do município. Alex, segue a informação para a tua comunidade lá, a informação correta da forma como tem que ser feita. Obrigado, sem mais para o momento, presidente. Uma parte, vereador. Pelo que entendo, em 10 dias vamos ter trabalho lá. Tem uma questão de desassoreamento também, que está bastante preocupante, que eu vi no vídeo. E, presidente Peixe, o secretário Guilherme ele tem dificuldade de dar retorno para esse vereador, não sei se tem alguma coisa contra, mas ia ser importante franquear o acesso da comunidade ao secretário para que eles apresentem esse material que eles têm e não fique o povo indo atrás do secretário na prefeitura, o secretário vá até a comunidade para que possa ver a realidade mais uma vez. Uma parte, vereador Alisson. Obrigado, vereador Cláudio Ávila. Já cumprimentar os demais vereadores e a nossa qualificada assistência. Esse debate sempre, quando a gente tenta entender e colocar ele acima de qualquer área política, ele é muito produtivo. Então, já queria parabenizar o vereador Cláudio também pela fala, que foi uma fala que eu tentei fazer na última sessão, né, mas acho que fui incompreendido. Eu até fui confirmar, vereadores, de que ano que foi feito este talude que se fala. O Alex e o Ademir me confirmaram. Foi em 2016 foi executado este talude. Então, que se diz que não foi feito nada, foi feito. Concordo plenamente com os vereadores que falaram que o talude não é apenas a solução, pois a lei da gravidade ainda não mudou. Quando subir a água, provavelmente retorne pelas bocas de lobo. Aí entra a questão das bombas e também do gerador. Mas tudo isso é mecânico. E quando se tem na mecânica, pode-se falhar. Ou dar um problema na bomba, ou faltar luz, ou o gerador estragar. E aí nós temos que pensar algo mais macro, que seriam as bacias de retardo próximas às regiões estas que hoje alagam. Itatiaia, Jardim do Cedro, no Girassol também. Hoje estive no Girassol fazendo uma visita, ali o pessoal muito preocupado com o avanço das águas com relação a essas chuvas, que foram poucas, né, agora nesses últimos dias, mas já avançando para as ruas do Girassol. Então, vereadores, não é uma solução, não é o talude só, mas o talude já ajudaria. Se discute inúmeras situações, mas pelo menos vamos lá resolver o talude, que depois as demais soluções com relação aos projetos, a gente vai encaminhando conforme a necessidade do investimento. Eu creio, vereadores, que é necessária a entrada imediata na região das pontes do Parque dos Anjos em direção ao Itatiaia, que a comunidade olha, começa a chover, aqueles que tiveram as casas inundadas
eles já não dormem à noite. Chegou a virar um trauma para a população. E aí, nós tentarmos debater isso na área rasa política é errado. Nós temos que dar uma solução que pode ser difícil e imediata, mas pelo menos com a limpeza que a gente vai fazendo da direção do Parque dos Anjos até a direção da Caveira, com esse material que a gente retira, já pode se formar um talude ali. E com este talude, nós tenhamos uma diminuição da probabilidade, vereadores, de que ali entre água. Acho que tem que ser uma solução conjunta, uma solução bem pensada, mas imediata. Com relação ao termo de referência, não existe nenhum termo de referência diferente um do outro. O que muda é a descrição do termo de referência. E é só tu dizer que eu quero uma máquina de tantos CVs, com o braço que tem um comprimento tal. Ser auditado pelo Tribunal de Contas, isso depende do Tribunal de Contas lá pegar o processo. Ninguém é auditado antes de lançar o processo. É um processo que pode ter sido solicitado pelo Tribunal de Contas para concluir, vereador. Vereador, eu gostaria só de tentar um pouquinho, porque o vereador já passou 1 minuto. Já 4 minutos eu coloquei no meu cronômetro. Tá bom, vamos deixar mais 3 minutos, então, para vocês. Isso, muito obrigado, vereador. Então, vereadores, eu creio que entendo ser um serviço complexo, entendo ser e que há uma necessidade, que as pessoas estão esperando esse resultado, e hoje, caminhando em alguns bairros ali do Parque dos Anjos, 2 moradores me perguntaram: Alisson, nós não queremos, vieram dizer que vão asfaltar a minha rua. Eu não quero asfalto. Pega esse dinheiro, resolve o meu problema dos alagamentos, que o que adianta eu ter a rua asfaltada na frente da minha casa, e quando chover eu tenho que botar a minha roupa dentro de uma Kombi e ir para a casa dos meus pais. Então, vereadores, além de tudo, nós temos que verificar com a população também se aquilo ali é uma prioridade, vereador Cláudio. O pessoal tem sofrido muito. E quando a gente fala, na última sessão até fui acusado de ser demagogo, mas eu estou externando aquilo que eu ouço da população. Caminhando no bairro, conversando no WhatsApp. Então, vereadores, eu acho que é sim de suma importância nós entrarmos para dentro do problema. Por isso a minha solicitação de uma audiência pública na última sessão, porque, vereador Cláudio, o que o senhor está fazendo hoje, tentando buscar essa informação e repassar à comunidade, era o que eu gostaria de fazer numa audiência pública. Eles estão carentes de transparência destes atos que diariamente, quando chovia antigamente, as pessoas gostavam de dormir, né, com o barulho da chuva. Hoje em dia elas têm pesadelo. Muito obrigado. O vereador Paulo Silveira tinha pedido uma parte. Só cumprimentar o Fábio, presidente, filho do Portela, secretário da Fazenda de Canoas. Parte, vereador. Novo presidente do União Brasil, está assumindo com a nova direção que vai coordenar, junto com o Portela, com a Natália, com o Stefan, com o ex-presidente Fernando, a campanha do União Brasil nessa cidade. Uma parte, vereador Paulo. Obrigado, vereador Cláudio Ávila. Que bom debate desse jeito, né? Acho que para quem está ouvindo lá, acompanhando, é o que espera de uma Câmara de Vereadores do tamanho da nossa. A gente tem divergência política, tem divergência de visão de mundo, de tempo, mas eu duvido que qualquer um desses vereadores que estão aqui não trabalhe pelo bem comum da população. Alguns de um jeito, outros de outro, que é a política na sua síntese. Então, eu queria começar parabenizando por o nível do debate. Mas eu preciso fazer algumas considerações que são necessárias. E os vereadores sabem do meu respeito, mesmo na divergência quanto aos temas. Primeiro, vereador Cláudio, eu queria fazer um pedido para o senhor. O senhor hoje, que tem um diálogo muito próximo do prefeito Zafalon, pedir que acelere esse processo, porque nós estamos há 1 ano cobrando, mais de ano cobrando, e a gente não conseguiu ter. Eu não consegui, particularmente. Nem gostaria que fosse feito esse pedido, senhor, ao vereador Klebs, porque, infelizmente, e aí é onde que coloca em dúvida a população, processo de
desassoreamento, de talude, de manutenção, vai acontecer daqui 10, 20 dias o início. Qual o período que começa? Também na nossa cidade, a eleição municipal. Durante todo esse tempo, pareceu que esse tema não foi prioridade. Só depois do levante ali da Amapá, através do Alex, do Ademir e tantos outros que eu poderia citar, foi dado prioridade para um tema que é fundamental. Isso eu preciso fazer essa reflexão, porque, inclusive, eu estou aqui há 12 anos, junto com o vereador Klebs, ao vereador Cláudio Quata, e a gente sempre cobrou, e eu vou ser justo, o vereador Klebs não sempre cobrou também, não posso ser deselegante. Então, a gente precisa entregar para essa população, de fato, o que ela precisa. A população está cansada de o dia que cai uma gota de chuva no telhado, não dorme. Às vezes é uma gota de chuva. E o nosso dever, enquanto poder público, diferente de partido, de candidato a prefeito, de visão, é entregar esse sossego para a população. Vou contar uma coisa para vocês aqui, para vocês verem o nível que anda a situação psicológica dessa galera que mora nas áreas que têm sido atingidas pela chuva. O meu filho mais novo, tem 12 anos, toda vez que chove, e a minha casa entrou água um dia só, um dia entrou água, toda vez que chove, ele tem medo de dormir, porque ele lembra do amiguinho, da menina que trabalha com a gente lá, do pessoal que joga com bola com ele na rua, se vai entrar água na casa dessas pessoas ou não. Então, esse é o reflexo. Tu imagina se o meu filho, que não sofreu diretamente com isso, imagina aqueles filhos e filhas, netos e netas, pais e mães, o que sofrem quando paira uma nuvem no céu. Então, eu queria aqui pedir, vereador Klebs, líder do governo, e já concluo, senhor presidente, vereador Cláudio Ávila, que tem uma voz ativa na Câmara, que nós possamos, de fato, trazer essa tranquilidade para a população gravataense através de um serviço que resolva de fato. Que seja um serviço emergencial de primeiro tempo, planejado de segundo e conclusivo no final. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Cláudio. Peço desculpa pelo apanhar da... Já lhe concedo, presidente. O interessante, vereador Paulo, que as máquinas foram licitadas. Não é uma contratação emergencial, também não é superfaturada. E o vereador Alisson citou demagogia. Demagogia, sim, fazer uma audiência pública para fazer palanque político de algo que vocês tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Vocês fizeram uma ponte em cima de um alagamento e se orgulham da ponte e não resolveram o alagamento. Gastaram 60 milhões em livros da Positivo, livros corruptos, para roubo, para desvio, e não fizeram o problema dos alagamentos. Então, por isso é demagógico. Eu vi que fizeram um cardzinho tão demagógico quanto o seu pedido, mas isso não desatinge que a minha foto ficou bonita, então eu te agradeço muito. Uma parte, vereador Alex. Obrigado pela parte, vereador Cláudio Ávila. Na verdade, só para primeiro deixar registrado aqui que eu concedi um pouco mais de tempo para quase todos os vereadores, até porque o debate e o tema é importante. Então, por isso que eu evitei e prolonguei na fala de cada vereador que me antecedeu. Isso até por conta do tema, que é um tema importante. A gente aqui, vereador Paulo Silveira e vereador Cláudio Ávila, a questão lá da Amapá e o que aconteceu com as fortes chuvas e vem acontecendo na Amapá, ali na região também do Bino e do Mário, que é a região ali da Vila Rica, ali no Vale Ville, algumas regiões pontuais, alguns bairros pontuais da cidade, que precisam ter uma atenção especial do Executivo. E esta Casa Legislativa, eu, quanto presidente dessa casa, faço em todo momento e entendo que todo momento dos vereadores aqui presentes sempre estão muito conectados com os problemas da nossa cidade. E aí eu parabenizo a todos.
né? Como presidente dessa casa e o líder do governo também, vem trazendo as devidas respostas do Executivo Municipal. E o vereador Clébis Mendes, agora, que me antecedeu, disse que estão sendo licitadas e que em breve, nos próximos dias, né, nem mês, nos próximos dias, as máquinas especializadas para fazer lá o talude estará naquela comunidade. Nós vamos, por óbvio, fiscalizar e fazer com que estejam lá no mais rápido possível. E se o Alex, que é o líder daquela região, que está lá sempre atento aos problemas, falou no seu vídeo que o talude seria uma solução, então o governo tem que entender que é importante fazer o talude lá para conter as chuvas. E o governo está se responsabilizando através da fala do vereador Clébis Mendes, líder do governo, que vai fazer. Então é uma resposta imediata do Executivo para com a cidade. Sobre a audiência pública, e aí vamos lá, o governo esteve lá com o secretário Guilherme, inclusive o próprio Alex fez um vídeo quando o Guilherme esteve lá, esteve presente lá por diversas vezes, inclusive o governo fez o possível e impossível para resolver os problemas lá do Demétrio e daquela região da Amapá. Por óbvio, não foi suficiente, como não vai ser suficiente em Canoas, como não vai ser suficiente em Cachoeirinha, como não vai ser suficiente em Porto Alegre, como não vai ser suficiente em outras várias regiões do nosso estado, porque as chuvas veio para ficar. E a partir de agora, é um novo momento. É um novo momento que nós, vereadores, lideranças da nossa cidade, juntamente com o Executivo, temos que estar atento e criando respostas imediatas para tentar resolver esses problemas da solução. E aí eu quero fazer só um pedido para todos os vereadores. Vamos deixar estes problemas dos alagamentos de fora da eleição, porque esses problemas serão problemas do futuro. Então nós temos que ter maturidade suficiente para entender que sim, tem que ter esta pauta dos alagamentos nos debates dos futuros candidatos a prefeito, mas também nós, vereadores eleitos, temos que ter a responsabilidade para buscar, junto com os técnicos, soluções para resolver esse problema, porque para mim será daqui para frente cada vez mais forte. Muito obrigado pela parte, vereador Cláudio Ávila. Parte, vereador Alain. Obrigado, vereador Cláudio. Eu estava refletindo aqui um pouco e concordo com a primeira parte da sua fala e acredito, vereador Paulo Silveira, vereador Alisson e os outros que me antecederam, que o nível de debate se dá pela presença física do Alex na sessão. E se dá pelo fortalecimento da associação, que independe de governo que ganhe a eleição e vereador que estiver aqui. Ele tem que fortalecer a associação. Para independer de partido político, eleição, virar massa de manobra, que é muito do que eu luto de alguns partidos ideologicamente que utilizam esse método, mas que não vem ao caso indo ao encontro do que o presidente acabou na sua fala, sobre politizar e partidarizar esta pauta. E faço isso, Alex, em teu nome, mas em nome de todas as associações que se organizam. Aqui estava, Vossa Excelência fez justa homenagem aqui também, estava a Rossana e a Dani Pisoni, que se fortalecem, e através do seu fortalecimento, há interesse do poder público em ir atrás dessas associações ou das pessoas para que se propague eleitoralmente, talvez, para A, ou para B, ou para C. Mas o importante é que este assunto se tornou pauta, rotina e prioridade desse parlamento, Alex. Independente aqui de bandeira política. Eu faço só um contraponto, vereador Cláudio, nas partes mais agudas do seu discurso, das partes mais calorosas do seu discurso, que elas sempre tendem a macular a imagem do ex-prefeito da cidade. Eu tenho e estou tentando me comportar pela régua que o líder do governo estabelece nesta casa, que acredito que ele falhou muito também em algumas falas, que ele, em terceira pessoa, fala que algum vereador utiliza algo nos pés que não deveria. Então, assim,
Algumas falas de Vossa Excelência, Vossa Excelência foi eleito para isso, tem toda a liberdade, Vossa Excelência sempre protagonizou essas falas nas redes sociais antes de o povo te dar um mandato. Agora o senhor tem um mandato, tem que fazer isso, se Vossa Excelência achar. Mas daí agora, já falo para a sociedade gravatense, que eu também vou me dar ao direito de fazer algumas falas. E gostaria muito que Vossa Excelência não se ofendesse, pessoalmente. Até porque eu não estou me ofendendo, mas eu vou ter que ser reativo a Vossa Excelência, ser reativo ao líder do governo, ao governo. E eu, sinceramente, não gostaria. Não gostaria, porque acredito que a pauta seria estragada ou seria cobertada por uma fala política e ideológica minha que não é. Assim, Vossa Excelência trouxe esse assunto, protagonizou agora, contribuiu, assim como todos contribuíram, e acredito que o protagonismo disso se dá à sociedade que se faz presente aqui, e Vossa Excelência fez esse reparo, fez essa fala no início, na qual te parabenizo aqui, deste púlpito. Muito obrigado, vereador Alain. Para concluir, presidente, embora a nossa distância ideológica, Edmundo, eu tenho um carinho muito grande para o senhor, e não vou pessoalizar. Mas na próxima que o senhor for fazer essa fala, o senhor não ameaça, o senhor faça. O senhor diga o que o senhor quer dizer, que eu tenho muito a dizer também. Vou começar dizendo, para concluir, que tinha um bando de ladrão nomeado pelo ex-prefeito Marco Alba na prefeitura, que agora ele colocou em Cachoeirinha e estão roubando lá também. Só posso de registrar isso e responder isso. Mas façam de frente, não façam cardzinho anônimo e largar em grupo de WhatsApp. Façam aqui de frente, a gente faz esse excelente debate. Para concluir, vereador, por favor. Para concluir, presidente, a resposta que eu prometi para o povo da Lupicínio, da Vila Rica, da Amapá, do entorno do Barnabé, o governo contratou, então, o vereador líder do governo trouxe aqui, 40 máquinas ao custo de 2,5 milhões, 1/3 de uma ponte do parque, para dar manutenção nos próximos dias de forma permanente e sem roubar. Muito obrigado, senhor presidente.